Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Conect TV Algarve e também a Conect TV no Brasil. Estamos começando mais um programa Política em Foco, o primeiro de 2024, e aproveitando para estrear esse espaço novo que a gente tem aqui em São Brás e El Portel, um estúdio de apoio para gravações também que a gente faz aqui no Algarve. Hoje nosso convidado é Macário Correia, um dos gigantes da política do Algarve, especialista em água, em agricultura, mas principalmente uma grande referência do mundo da política do Algarve e de Portugal como um todo. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado e muito boa tarde. Estou aqui com muito gosto para falar daquilo naturalmente que tenho interesse e que neste período, obviamente, que estamos numa altura de muitas eleições em Portugal e estamos num período também de dificuldades na agricultura e de escassez de água, e por isso é preciso tomar medidas e fazer algumas atitudes pedagógicas nos comportamentos dos consumidores. A gente vai dividir essa entrevista em 3 partes. A primeira, a gente vai falar um pouco do seu histórico. A segunda, a gente vai entrar nessa parte técnica da água, da agricultura e dessas dificuldades. E a terceira, a gente vai falar de política em si, desse momento político de Portugal. A primeira delas, o senhor foi presidente da Câmara de Tavira, presidente da Câmara de Faro, um homem muito influente na política de Lisboa, foi candidato a presidente da Câmara de Lisboa. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa trajetória, né? Primeiro, o porquê aceitar o desafio da política, que não é fácil e não é para todos. Muita gente opta por seguir na carreira, vamos dizer, privada, até porque se ganha muito dinheiro na carreira privada, e na vida pública há muita vigilância, há muito questionamento, há pouco reconhecimento, às vezes, do que é bem feito. É uma vida difícil, apesar das pessoas falarem o contrário. Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Eu comecei a ter atividade política há quase 50 anos. Quando se deu o 25 de Abril, que são 50 anos daqui a 3 meses, eu tinha 17 anos e isso era um apelo de participar nas coisas de interesse coletivo, de ajudar a melhorar a vida das pessoas, de me envolver nas causas públicas, nos melhoramentos que eram precisos fazer na minha terra e um pouco por todo o lado, e de maneira que é normal um jovem nessa idade, perante um abrir de portas, um abrir da liberdade, um abrir das condições de participação, envolver-se. E na altura a juventude da minha geração envolveu-se bastante na atividade política. Hoje não tanto. E eu comecei por ser dirigente de associações de estudantes em Lisboa, depois mais tarde em França, onde estudei também. E depois disso, já na fase profissional, acabei por me envolver noutras causas. Passei pela direção de um serviço do Ministério do Ambiente em Lisboa, mais tarde fui membro do Governo, aliás por 3 vezes, secretário de Estado do Ambiente, quando nem sequer havia Ministério ainda. Depois passei pela vida autárquica, é um facto, e também tive missões em empresas do setor público, na administração dos resíduos aqui do Algarve, e na própria Associação dos Municípios, que junto aos autarcas do Algarve também fui presidente 12 anos. E neste conjunto de atividades políticas eu fui também deputado e ao fim e ao cabo tive 30 anos em vida pública, passando pelo Governo, pelo Parlamento, pela Administração Central, pelas câmaras municipais, pelas empresas públicas, portanto fiz 30 anos disso, sinto-me bem com a minha consciência e julgo que às vezes pedem-me para fazer mais, mas eu acho que 30 anos é suficiente. E posso também fazer outras coisas que tenho feito nos últimos anos, investimentos na agricultura, envolvi-me em instituições sociais, de que sou presidente do Centro Social de Santo Estevão, em apoiar os idosos, em fazer investimentos na procura da água, na agricultura, ou seja, sinto-me ocupado, permanentemente ocupado, acordo cedo, deito-me tarde e trabalho todos os dias, quer para mim, quer para o interesse coletivo, de funções de que não ganho qualquer proveito, mas que acho que devo contribuir
para a melhoria da vida dos outros, é isso que eu faço. O senhor comentou que depois do 25 de abril, muitos jovens se envolveram na política pelo momento histórico que estava acontecendo, e era natural que houvesse esse espaço e até naquele momento a valorização, redemocratização, as pessoas valorizando quem estavam representando. Hoje a gente vê um distanciamento, principalmente dos jovens, mas de maneira geral, a população, e isso vale para diversos lugares do mundo, não é só para Portugal. A população está, vamos chamar de descrente, a política não leva a nada, e as pessoas se afastaram não só de participar efetivamente da vida pública, mas também até de debater, de participar, de cobrar, de dar ideias, de viver um pouco mais o coletivo. É um fenômeno mundial e isso não tem como se melhorar, ou há como se resgatar essa participação popular na política? Cada época tem as suas circunstâncias que não são fáceis de repetir, e aquilo que na altura acontecia é que não haviam redes sociais, não havia a informática que há hoje, não haviam mecanismos de comunicação à distância como hoje temos, e era normal os jovens envolverem-se numas relações de proximidade em volta da sua terra, do seu bairro, dos interesses comuns que tinham pelo conhecimento físico direto que tinham na escola, no emprego. Hoje em dia o mundo é globalizado e as comunicações são feitas à distância. Há muitos jovens que se fecham em casa, em frente de um ecrã, com as redes sociais, acabam por comunicar, mas à distância, não com uma convivialidade próxima e direta. E depois também penso que houve um outro fator que não tem a ver com a tecnologia, com as maneiras de comunicar, mas tem a ver até com o prestígio da classe política. Os políticos que são honestos e sérios são a maioria, mas há alguns que não o são. E os maus exemplos vieram tirar prestígio e tirar mérito à função política em geral. E isso afastou a população de ir às eleições, afastou os jovens de participarem, porque, ao fim e ao cabo, dizem são todos iguais, e quando um político é acusado de corrupção, ou de ser mau gestor, ou de colocar mal uma causa, acaba por haver um comentário público para o coletivo dos políticos. E quando isso é injusto, porque pessoas honestas e sérias há em todo o lado. Em qualquer profissão, há pessoas que não são honestas, mas não se pode generalizar. Mas a classe política, porque é mais mediática, é mais exposta, e os casos que são negativos, porventura, são mais difundidos. E isso terá levado a muita gente jovem e não jovem a descredibilizar e a afastar-se da vida política, não participando. E hoje isso é uma situação terrível para a democracia. Os cargos políticos de Estado, no Parlamento, nas direções gerais, nas autarquias, por vezes não estarão lá os melhores, mas aqueles que tentaram, dentro dos partidos, subir e andar à procura dos lugares. Sim. E às vezes a sociedade não escolhe os melhores, dentre os melhores, mas aqueles que se prestam, porventura, com algum oportunismo, com algum interesse secundário, e não estão às vezes na função de um modo mais genuíno, mais desprendido e mais, honesto com que se deveria estar na vida política. Tem duas coisas que eu quero citar. Acho que um dos problemas, ele acaba sendo agravado um pouco, e aí tem que se fazer uma meia-culpa da comunicação social como um todo, né? Dos veículos de comunicação. Porque muitas vezes se esforçam e se empenham quando há alguma coisa negativa, quando há um crime ou qualquer coisa que o valha, há uma cobertura midiática muito pesada, e as coisas boas muitas vezes simplesmente são absolutamente ignoradas pela mídia. É um fenômeno também mundial, isso acontece no Brasil, acontece em Portugal, com raras exceções em que se mostra o que está dando certo. Eu costumo dizer que sempre, ou quase sempre, tem mais coisa dando certo do que errado. Sim. É que para quem assiste muitas vezes, né, a televisão ou os veículos de maneira geral, parece que é o contrário. Isso é um item. O senhor concorda com isso? Sim, é verdade. A comunicação social acaba por muitas vezes valorizar aspectos que são negativos. Sim. E isso cria na imagem pública uma distorção em relação à realidade. Aliás, há órgãos de informação em Portugal, que nós sabemos quais são, que se abrir uma notícia televisiva, um período televisivo, ou pegar em alguns jornais, como se diz na gíria, deitam sangue.
porque falam do morto, do acidente, do ferido, de uma cena de violência, valorizam esses aspectos negativos e mais dramáticos e não valorizam as coisas positivas, e isso acaba por criar uma pessoa que tem um universo de informação restrito, que se limita às vezes a folhear um jornal ou a ver uns momentos de uma televisão. Um desses canais que escolha pode-lhe transmitir uma imagem do mundo que não corresponde à realidade, e isso é de facto negativo, porque leva as pessoas a pensarem que são todos assim, porque o mundo é assim, não é? Apesar de parecer que não, o mundo é melhor do que era, né? Há menos pessoas sofrendo do que havia há 100 anos, seguramente. O outro aspecto é engraçado fazer uma análise da história do Algarve em termos de peso político, porque apesar de hoje nós termos mais comunicação, apesar da gente ter mais facilidade de maneira geral, nós todos, inclusive os políticos, de manter comunicação próxima, por exemplo, com o governo central, com Lisboa, e até um amigo meu falou assim, tem uma brincadeira que as pessoas falam que depois que fez a A2, ao invés de aproximar o Algarve de Lisboa, distanciou pelo menos do peso político. O que acontece? Que houve há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, o Algarve tinha um peso político, uma importância política. A voz do Algarve chegava em alto e bom som a Lisboa. E hoje parece que o Algarve patina nesse sentido, se sente esquecido, é uma reclamação geral, a gente ouve muito a respeito disso, que o Algarve é esquecido, é abandonado, que contribui muito e recebe pouco. Por que com tecnologia, até com as facilidades de transporte, o Algarve parece mais distante de Lisboa? Politicamente, né? Eu acho que nos últimos tempos as vozes do Algarve não têm tido muito peso em Lisboa, porque há falta de alguns líderes regionais que falem pelo Algarve. Eu recordo-me de tempos passados em que havia na comunicação social mais espaço para o Algarve e havia vozes mais identificadas com a região e que tinham penetração nos canais nacionais. Hoje em dia é difícil encontrar líderes ou vozes que representem a região, e isso enfraquece em relação a outras zonas do país que têm porta-vozes e paladinos com mais influência. O Algarve teve um primeiro-ministro, teve um presidente da República, mas nos últimos tempos não tem tido ninguém de relevância nacional com peso. E, por outro lado, também aqueles que estão na região não têm tido uma penetração fácil nos mídia nacionais. E isso é uma conjuntura, pode ser que daqui a uns anos mude, mas não tem havido essa força e essa expressão. Nós, no Algarve, damos muito contributo à economia do país, muitos impostos ao Estado, mas o investimento público aqui não tem sido tão relevante como deveria ser. O senhor enxerga para os próximos anos surgimento de alguma liderança dentro do quadro que existe hoje? Peraí, esse autarca aqui está fazendo um bom trabalho, tem uma boa ligação com Lisboa, ou esse deputado aqui está se sobressaindo. O senhor enxerga alguma liderança nascendo que possa aumentar o som da voz do Algarve em Lisboa? Pode surgir. Ou seja, não sei quem são os candidatos que vão ser apresentados nas listas de deputados agora em março, daqui a 2 meses. Mas pode acontecer que haja uma boa votação e que surjam líderes com voz forte, porque nas autarquias só haverá eleições daqui a 2 anos. Sim. Nos deputados haverá uma nova escolha daqui a 2 meses e, portanto, os protagonistas políticos saem do Parlamento ou do mundo das autarquias. Depois, alguns poderão chegar ao governo, em função do governo que vier a ser constituído, obviamente. Mas acho lá que o Algarve, no próximo ciclo político, tenha mais peso, mais voz, mais espaço, mais afirmação no contexto nacional. É isso que eu dizer. Muito bem. Nós vamos mudar um pouquinho o assunto aqui. Vamos falar agora desse tema tão importante, tão comentado, que causa muita preocupação, que é as águas do Algarve. Né? Muito se fala das dificuldades, e não só relacionadas até ao próprio turismo. Na época da alta fica aquela preocupação de que se vai haver água para todos, já que há uma invasão de milhões de pessoas na região, mas para além disso, para a agricultura e tal, queria que o senhor falasse um pouquinho do momento desta preocupação e das perspectivas de solução. Estamos no pior momento de sempre, desde que há barragens no Algarve. Até fazendo uma observação, até para especificamente hoje choveu bastante aqui no Algarve, mas é fora da curva, né?
Choveu alguma coisa, mas para quem tinha muitas semanas sem chuva nenhuma, parece que caiu muita água, não é? O que choveu foram umas pingas. Em algumas regiões houve uma nuvem mais pesada, noutras menos, mas não choveu nada por aí além. Aquilo que nós precisamos é de muitas vezes isto e muitos dias seguidos. Neste momento as barragens do Algarve estão no período mais baixo do seu histórico. Ou seja, nunca houve tão pouca água como há neste momento nas barragens. E há mais população, mais agricultura, mais camas turísticas e, portanto, estamos numa equação difícil. Eu vi mesmo há poucos minutos de uma reunião com o Ministro do Ambiente, que está em Faro neste momento, ouvir vários setores de atividade e a desenhar um conjunto de restrições para as próximas semanas, com cortes consideráveis em todas as atividades económicas. A água para beber é prioritária, mas para que haja água para beber é preciso cortar em muito outro espaço. As lavagens de carros, as lavagens de ruas, a agricultura vai ter menos água, os relevados vão ter menos água. Isto, aos dados de hoje, se chover consideravelmente no próximo período de inverno, primavera, nós estamos no inverno, mas daqui até março, abril pode chover. Se chover em 300, 400 litros nos próximos 2, 3 meses, será bom. Se essa chuva não chegar, estamos perante uma situação terrível, em que vamos ter restrições consideráveis nas atividades económicas durante os próximos tempos. O senhor citou que há um conjunto de medidas de restrição. E aí eu vou fazer uma pergunta, ou vou replicar uma pergunta que é um sentimento de boa parte da população. No final das contas, está sendo transferida a responsabilidade deste assunto para a população, com restrições, com contas mais caras, com, de alguma maneira, o risco de uma empresa, por exemplo, não ter água, uma restauração, não ter água para lavar a louça, para fazer comida e tal, prejudicando diretamente as pessoas. Isso não era um assunto que poderia ter tido uma outra condução anteriormente, já que esse histórico de pouca água no Algarve não é agora, não é uma novidade, sempre foi assim. De alguma maneira, terceirizar, passar responsabilidade, ou passar pelo menos as consequências dessa falta de investimento ou de soluções para a população não é um pouco injusto? Bem, a história não se escreve duas vezes. Nós temos que viver a realidade que temos hoje e saber o que é que contamos para os próximos tempos. É verdade que o Algarve deveria ter armazenado mais água. É pena que não se tinha feito há uns anos atrás a barragem da Fopana ou a barragem do Alportel. É pena que não se tenham feito outros investimentos, uma dessalinizadora que agora é pensada. Ou seja, há coisas que se deveriam ter feito, não se fizeram. Hoje estamos perante barragens quase vazias e é preciso lançar um desafio rápido para que isso, obviamente, se faça, para termos mais armazenamento de água, mas não é possível fazer grandes obras nos próximos dias ou semanas. Sim. Temos que gerir o que temos atualmente. A população, obviamente, tem que fazer um esforço, porque se não fizermos um esforço, a água acaba-se durante o verão. Sim. E para que tenhamos água durante todo o período até ao próximo inverno, há que poupar. Portanto, podemos ter jardins menos bonitos, podemos ter pomares com menos água, podemos ter rotundas com menos relva, temos que ter, porventura, os carros mais sujos. É preciso poupar no secundário para ter no essencial. Sim. Portanto, é isso que tem que ser feito. E são essas as medidas que as câmaras municipais, as associações do regadio, da agricultura, o turismo, os golfos, são essas as decisões que temos de tomar. Quando a gente vê o mapa de Portugal em termos de índice pluviométrico, a gente vê um norte com, entre aspas, excesso de água, já o Alentejo com alguma preocupação, e nitidamente esse mapa pluviométrico mostra o Algarve com dificuldade. Qual a solução? Existe uma solução pensada que pode ser implantada para trazer água do norte para o sul? Os transvases são uma matéria que está em discussão. O Alqueva é uma grande barragem que está aqui a uma centena de quilómetros, a menos, e é fundamental que se façam transvases. O norte do país tem água em grande quantidade. Abundante. Aliás, choveu mais em Braga em 15 dias que no Algarve em 2 anos. E, portanto, nós precisamos de pensar em transportar água do norte para sul, não necessariamente de Braga para o Algarve, que é complicado, Sim. mas seguramente que do Alentejo, do Alqueva para o Algarve é fácil. A barragem de Santa Clara no
no Rio Mira também tem um volume morto considerável, apesar de estar numa zona que aparentemente tem carências de água, tem carências porque a exploração da água é uma cota alta. Se for mais ao fundo, está lá a água. Portanto, é preciso pensar onde é que a água está. O Alqueva, Santa Clara são hipóteses, e noutras zonas do país, do Mondego para baixo ou do Douro, é preciso fazer mais transvases. Já existe alguma passagem no Douro, para o Tejo, mas é preciso fazer mais, e é preciso fazer aquilo que se fez em Espanha também, que a Espanha seca vai buscar água à zona úmida. Nós aqui no Algarve temos um drama considerável quando no Minho, desde há 2 meses, que as barragens estão a descarregar pela superfície, porque tem água a mais. Perdendo água que poderia estar sendo usada aqui. No Brasil, uma grande obra ficou famosa, e com certeza os próximos portugueses já ouviram falar, tal da transposição do Rio São Francisco, que é uma obra que demorou muito tempo para ser concluída, foi concluída recentemente, hoje leva água para regiões onde há problemas talvez até mais graves do que propriamente o Algarve. Essas soluções de transposição, de trazer água do norte, elas estão em execução? Há obras iniciadas? Não. Ou não há? Há apenas conversa, ideias, não há projeto nenhum. Não muito menos obra, como é óbvio. Mas aquilo que se discute hoje em dia pode ser que gere impulso para que haja uma decisão de fazer um projeto e haja uma decisão de dar um passo em frente para que haja uma obra. É um debate que não era muito corrente há umas dezenas de anos atrás. Nos últimos anos começou a ser um assunto, obviamente, de debate entre técnicos e entre políticos. Sim. Eu estou convencido que mais ano menos ano isso vai amadurecer e vai-se passar ao projeto para que haja água a vir para o Algarve, vindo do norte do país. A tecnologia de dessalinização, que a gente ouve falar muito de Israel, né, que supre não só a Israel, como oferta água para países no entorno ali, é uma tecnologia inviável para o sul de Portugal nesse momento? Ela é muito cara? Por que isso talvez não evolua? Porque a princípio seria uma obra mais rápida, talvez mais cara, mas mais rápida do que trazer água do norte para o sul. É cara. A água de tratamento através da desalinizadora é uma água que sai cara. Existem milhares de desalinizadoras pelo mundo inteiro. Em todos os continentes existem desalinizadoras. Sim. E em Portugal vão ter que ser feitas mais também. Existem alguns casos pontuais no Porto Santo, aqui no Algarve, mas vão ter que ser feitas muitas mais. Todavia, enquanto chover água doce, é preferível aproveitar a água doce e armazená-la, porque sai mais barato do que ir buscar ao mar. Sim. Todavia, em alguns casos pontuais, já se apontam hipóteses de investimento para 1 ou 2 desalinizadoras em Sines e na Costa Alentejana. No Algarve também já há uma que vai ser lançada do concurso este ano, e pode haver mais no futuro. Mas, todavia, para o regadio agrícola não é solução. Essa água pode ser aceitável para consumos especiais, para o consumo urbano, porque tem tarifas mais altas, mas o mesmo metro cúbico com essa água para produzir bens alimentares ainda é caro, a menos que a tecnologia evolua de tal maneira que torna mais fácil e mais acessível esse custo. E quando a gente fala de água, de agricultura, a gente pode até dar um espacinho nesse nosso papo aqui para falar da agricultura do Algarve, que falando, né, em termos de Brasil, eu sou novo aqui, faz poucos anos que estou aqui, e muito pouco se conhece do Algarve, muito menos ainda da capacidade de agricultura, de produtos com alto valor agregado. Essa agricultura do Algarve é talvez das possibilidades de fortalecimento de outros negócios que não o turismo? Sim, aliás, o valor acrescentado bruto da agricultura na economia regional tem vindo a subir. Há uma forte componente de exportação, fizeram-se investimentos expressivos em culturas novas, o abacate, que hoje são mais de 1000 hectares, há 10 anos era 10 vezes menos do que isso. Sim. Os citrinos têm-se mantido nos 5, 6 mil hectares de citrinos, e em alguns casos até bastante mais, depende das zonas e da maneira de quantificar isso, mas são culturas que dão exportação. Exporta-se muita laranja, muito abacate, muito diospiro, exporta-se fruta do Algarve. Sim. E houve, com o regadio das barragens, um aumento da área de plantações. O regadio produz muito mais que o sequeiro. O sequeiro tradicional do Algarve eram amêndoas, alfarrobas, figos, azeitonas. Hoje estamos a falar de fruteiras, laranjas, abacates, pêssegos, damascos, diospiros, hortícolas ornamentais, aromáticas,
há todo um investimento que tem crescido e que pesa muito na economia. E temos tido água, este ano é que é difícil, temos solo, temos mão de obra, também houve um período que não era fácil, hoje a mão de obra que vem dos países asiáticos é suficiente para a nossa atividade. Portanto, há mão de obra, há solo, há tecnologia, há boa temperatura, havendo água faz-se agricultura. Muito bem. Mudando de novo de assunto e indo para a parte final do nosso papo, momento político de Portugal. Um governo dissolvido por questões complicadas, um primeiro-ministro que ficou enfraquecido, mas depois, de alguma maneira, não era bem ele e tal, mas mesmo assim as coisas não correram bem e teremos novas eleições em Portugal. País, mais uma vez, fenômeno mundial, né? Parece que a polarização está mais forte aqui em Portugal também. Como é que o senhor avalia esse momento inclusive, segundo muitos analistas políticos, de uma possível não governabilidade pelo que pinta nas pesquisas nesse momento? Sim, as pesquisas apontam que nenhum partido vai ter maioria absoluta e, portanto, qualquer governo ou é minoritário ou depende de uma coligação de vários partidos. E isso enfraquece, porque não dá solidez às decisões. É pena que este governo tenha caído da maneira como caiu, porque um governo de maioria absoluta tinha todas as condições de estabilidade, de investimento, de reformas do país e desbaratou tudo isso. De agilidade de decisão, né? Com um conjunto de casos que são tristes do ponto de vista da ética das funções públicas, com dinheiro escondido em envelopes, com suspeitas de influências em decisões, com pessoas que são arguidas porque são suspeitas pela justiça. Tudo isso é muito mau. Mas o que é facto é que, pese embora tudo isso, não surge um partido alternativo com uma maioria forte garantida. Não se sabe quais são os resultados daqui a 2 meses, mas aparentemente os dados de hoje são preocupantes, porque pode não resultar uma maioria estável, sólida, com um projeto a longo prazo, ou pelo menos de uma legislatura completa de 4 anos estáveis. Oxalá que estes rumores e estas hipóteses esmoreçam e apareça de facto uma liderança mais objetiva, que daqui até março a população e os eleitores tenham uma ideia mais clara de afirmar uma alternativa estável, porque se voltamos a ter um governo de curta duração ou dependente de arranjos de vários partidos, enfraquece e não dá, obviamente, o rumo da liderança que nós precisamos. Eu vou falar o nome do partido e uma análise não só do partido, mas de quem encabeça a lista, de quem é o candidato direto. Queria que o senhor fizesse uma breve análise do PS, que teve toda essa circunstância favorável e deixou escorregar. É de facto uma pena e deixou escorregá-las por culpa própria. Ou seja, não foi a conjuntura externa que lhe complicou a vida. Ou seja, é um facto que existe guerra na Ucrânia, é um facto que existe guerra no Médio Oriente, mas não foram esses 2 factos que levaram ao derrubo do governo. Sim. Foram factos internos e internos ao próprio partido, internos ao próprio governo. Ou seja, nem sequer foi a oposição que derrubou o governo. É o governo que se derrubou a si próprio. Implodiu. Ou seja, foram dezenas de demissões sucessivas, até com membros do governo que tiveram 24 horas em funções, porque automaticamente foram descobertos em escândalos e tiveram que sair. Ou seja, é uma situação de degradação progressiva do próprio governo, até que atingiu o próprio primeiro-ministro. Não sei o que é que o envolve a ele, a justiça terá que esclarecer, mas há uma coisa que é evidente: num gabinete ao lado de onde ele trabalhava, ou trabalha ainda, havia dinheiro escondido em envelopes que não foi esclarecido até hoje. De onde é que esse dinheiro veio? Isto dentro dos gabinetes onde trabalha um primeiro-ministro é uma coisa miserável do ponto de vista da imagem, daquilo que é a seriedade das coisas. Portanto, é pena que para o país que precisa de reformas, precisa de impulsos, precisa de uma trajetória firme, se veja envolvido nesta situação, e quando nós, no contexto europeu, na economia comparada dos outros países da União Europeia, estamos a ficar para trás. Ou seja, Portugal, em vez de estar a afirmar e de ir em frente, não anda. Tem tido uma carga de impostos cada vez maior, as empresas quase só trabalham para pagar ao Estado, e depois o Estado, em vez de nos dar condições de visão, infraestruturas e uma dinâmica para o futuro, não dá. Acaba por ser um gastador de impostos, com mordomias para o próprio
enfim, governo e os envolvidos na administração pública é que é pouco eficaz. A administração pública é lenta, burocrática, complica a vida às empresas, não ajuda, e isso é de facto um desastre. A justiça também não ajuda, eu não sei o que é que vai resultar neste caso ou noutros, mas enrola tempo, anos, ou seja, quem tenha um assunto para tratar e precisa de uma decisão judicial, nunca se sabe se é um ano, se é um mês, se são 3 anos, se são 10, é uma coisa de facto incerta, não há credibilidade nas decisões, é uma coisa que nas funções do Estado é preocupante. O PSD é um partido que, quando viu o seu maior rival, o PS, ganhar a maioria absoluta, se esperava uma oposição aguerrida e que não aconteceu, que enfraqueceu numericamente, a gente vê pelas próprias pesquisas, o momento do PSD nessa corrida eleitoral. Bem, era expectável que o PSD neste momento tivesse a subir e que fosse a alternativa consistente numa perspectiva de vitória. A lógica clara. era essa, né? Sim, seria a lógica, ou seja, se estes caem por podridão própria, por desgaste, por descrédito, seria normal que a alternativa subisse de uma forma clara, de uma forma impetuosa e que houvesse uma certeza no resultado das próximas eleições. Isso já aconteceu no passado, em que se sabia quem ia ganhar, não se sabia por quantos, mas sabia-se quem é que ia ganhar. E neste momento não se sabe. Eu não tenho nenhuma informação adicional àquela que é pública, que são resultados de sondagens, mas são sondagens que têm valor, porque são centenas de pessoas que foram perguntadas, foram questionadas e deram opinião. E esse somatório de opiniões pode ter alguma diferença em relação àquilo que são os resultados dos votos em si, porque é a maior sondagem de todas, são milhões de pessoas a votar, enquanto uma sondagem por telefone ou presencialmente são umas centenas, e portanto a amostra tem sempre algum desvio em relação à realidade. Mas é pena que o PSD não tenha neste momento catapultado na intenção de voto. Anda ali taco a taco, esperemos que isso se clarifique nos próximos tempos, porque seria bom para a democracia, para a sociedade em geral, que houvesse alternância, que as pessoas pudessem escolher e comparar, e a alternância é boa para a política, dá arejamento aos cargos, aos lugares, porque não são sempre os mesmos agarrados aos mesmos lugares, e se desgasta, corrói, e foi o que se viu, ou seja, ao fim de 8 anos, caiu por dentro. É bom que haja uma alternativa, e que a alternativa seja consistente, credível, e que galvanize a opinião pública, é isso que eu desejo. Fala do Chega agora, um fenômeno também mundial que acontece em diversos países, de uma direita mais combativa e mais barulhenta, vamos dizer assim, que já surpreendeu na última eleição, sendo o terceiro partido do país, e que agora nas sondagens impressiona, chegando muito próximo dos números dos dois partidos tradicionais. É como se surgisse para o nosso público brasileiro ou para os brasileiros que nos assistem nos Estados Unidos, é como se existisse uma terceira opção entre democratas e republicanos nos Estados Unidos que tivesse real chance de igualar ali as suas forças. Esse momento do Chega, apesar de muito combatido pela imprensa, apesar de alguma maneira ser refutado pelo próprio PSD, pelo PS evidentemente, mas o próprio PSD não se aproxima do Chega a princípio. O momento do Chega é um partido de protesto, não é um partido de governo, não é um partido de Estado, é um partido de protesto e portanto capitaliza a opinião das pessoas que estão contra o sistema, que estão aborrecidas, que estão chateadas, digamos assim em bom português. No fundo é um partido que apresenta-se através de pequenas frases, que pegam pequenos casos, que tocam na opinião pública, porque está contra isto. Mas não significa que tenha um projeto de Estado, de governação, com medidas concretas para os vários setores da sociedade. É um partido de protesto e capitaliza aqueles que protestam, que se sentem mal, que estão revoltados com a situação. É assim em vários países da Europa neste momento, com esses grupos de direita e de extrema-direita que têm a mesma expressão. Oxalá que esta onda passe, porque não são partidos que deem a estabilidade, que deem a seriedade a longo prazo, protestam numa conjuntura e quando os partidos políticos, que são a alternância de Estado, de governo, estão fragilizados, acaba por haver muita gente que adere a este protesto básico, populista. Esperemos que essa onda passe e que uma onda de maturidade, de seriedade e de sensatez prevaleça no futuro, porque senão isto é complicado, porque esses partidos, onde têm tido alguma expressão maior e que influenciam governos,
não trazem soluções estáveis, trazem soluções populistas, porventura combativas, mas aguerridas, desfocadas da realidade, e portanto não é uma solução que seja garantia de futuro. É uma solução de protesto, mas não é uma solução de governo. Nesse momento, as análises falam que o que muito provavelmente aconteça, números muito parelhos entre PS e PSD, e o Chega se aproximando. Para governar, o PSD faria uma composição com o Chega? O senhor acha isso viável? Eu presumo que não o deve fazer. Caberá ao Chega inviabilizar esse governo ou abster-se e, naturalmente, deixar passar. Nos Açores e noutros sítios, a nível pontual, tem havido alguns atos em que eles consentem, digamos assim, a governação de outro partido. Sim. Tem havido até acordos do Chega com o Partido Socialista, em algumas autarquias. Sim. Não sabemos o que é que vai dar as eleições de março, mas as declarações do Chega também não são claras. Se viabiliza um governo do PSD ou se não viabiliza, ou se vai fazer chantagem. E é mais provável que faça chantagem do que viabilize. Porque é para lhe subir, digamos assim, a onda de notoriedade pela guerrilha, pelo protesto, pelo barulho. Ou seja, falando alto dá a ideia que tem razão, mas nem sempre quem fala mais alto tem mais razão, não é? Muito bem. Para finalizar, um pouquinho antes de começar aqui o nosso programa, o nosso diretor aqui, Emílio Taylor, que está todo concentrado aqui no nosso papo, ele fez uma pergunta que eu vou repetir. Sim. O que estava no off eu trago para o on, para o ligado. Muitos anos de contribuição para a política, para o Algarve, para as pessoas. Está encerrado esse ciclo ou ainda pode se esperar um Macário voltando às suas origens políticas e, de repente, participando do jogo efetivamente público, político? Não, eu não tenho intenção de voltar à vida política ativa. Isso para mim é claro. Tenho sido bastante convidado nos últimos tempos e tenho dito sempre que não. Estou bem com a minha consciência. Eu dei 30 anos da minha vida aos cargos públicos, de uma forma plena, 24 horas por dia. Fiz isso de bom gosto e de boa vontade, estou bem com a minha consciência. Deixem-me fazer o que faço atualmente, que também faço pelo interesse público, na administração de instituições coletivas, na área social, na área da agricultura, noutras áreas do ambiente também. Eu desempenho funções públicas transversais, ao nível que me sinto bem. Estou a fazer investimentos na agricultura, nos meus terrenos, nas minhas atividades. Sinto-me bem com o que faço. Não vivo só para mim, também trabalho para os outros. Mas devido à política, foram 30 anos, acho que está esse capítulo encerrado. Muito bem. O Macário Correia esteve hoje no nosso Política em Foco. Suas considerações finais, muito obrigado por ter aceitado o nosso papo, ter vindo até aqui, São Brás e Portel. Pode falar para o público lá diretamente. Muito obrigado. Estamos no início do ano. A todos vós, um bom ano 2024, com muita esperança, muita paz, muita alegria, muito sucesso. É isso aí, amém. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso Política em Foco de hoje, o primeiro de 2024. Nós retomamos essas gravações com personalidades aqui de Portugal, também do Brasil, então é um ano de grande efervescência política e a gente vai estar completamente conectado a tudo isso. Você que nos acompanha, convido para que continue sempre conectado com a Conect TV Algarve e com a Conect TV Brasil. Valeu!